Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente tem a honra de receber a Carla Costa, presidente do Unimed Campinas, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, do seu início no basquete, a vida pós-quadras, os bastidores de como funciona o clube de basquete na teoria. Carla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espaço aberto para você se apresentar a todos. Bom, boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui. A gente conversa faz tempo, né? A gente sempre troca mensagem aí, mas agora aqui de cara a cara para poder, enfim, ter esse bate-papo gostoso e contar um pouco aí da minha vida como atleta e hoje na parte da gestão. Ô, Carly, antes da gente começar falando da sua carreira, já anunciar para quem gosta de basquete, quem é apaixonado por basquete, a torcida do Campinas principalmente, que esse ano o Unimed Campinas e o Toque de Bola terá muitos conteúdos aí para divulgar ainda mais o basquete campineiro, mostrar ali os treinos, os bastidores e todo mundo conhecer um pouquinho mais a história do Campinas, né? Acho que a gente está começando a atingir um nível, na verdade, há muito tempo necessário, né, que é justamente essa parceria com grandes programas esportivos para que realmente todo mundo consiga viver um pouco mais, estar mais perto, né? Então, eu acho que é uma iniciativa incrível que a gente vai conseguir aí mostrar para todo mundo um pouco da realidade, até de repente sanar algumas dúvidas e, enfim, eu acho que vai ser um grande sucesso, com certeza. Ô, Carly, voltando um pouquinho, alguns anos lá atrás, como que começou a sua história com a bola laranja? Como que começou esse casamento que tem dado certo até hoje, que fez você continuar trabalhando ali nos bastidores? Como que começou a sua trajetória com o basquete? Bom, eu vou dar só uma resumida na minha carreira, que eu acho que hoje já não é mais o ponto, né, mais alto. Mas sou de Brasília, comecei lá no Vizinhança, Clube do Oscar, do Pipoca, do Arthur. Brasília é um celeiro aí nato né, de grandes atletas. E aí de lá, por incrível que pareça, eu acabei fazendo uma peneira em Campinas, em 94, na Ponte Preta. E ali foi o start inicial, né? Então, eu cheguei ali já com o Paulinho, Bassu, com a Mila. Depois Maria Helena, Heleninha, ali foi a minha primeira grande escola mesmo, junto com o Paulinho e a Mila. E ali foi o primeiro passo realmente da descoberta de que era realmente aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? Então ali logo depois veio aí já a seleção juvenil, e aí eu comecei a rodar bastante entre vários clubes, né? E depois eu fui jogar na Rússia, na Polônia, aí 3 Olimpíadas, e aí depois eu acabei vindo para a Americana, onde eu acabei ficando 10 anos. E foi quando aí teve já ali meu primeiro contato ali, na verdade, com pós, né, carreira, o final da minha carreira de atleta, já com um modelo de gestão. Acabou caindo muito no meu colo e do Vendra, a gente não estava contando com isso, mas quando apareceu a oportunidade, a gente achou que também não podia deixar, né, o basquete aqui na região morrer. Então a gente aceitou o desafio e aí nasceu na época o Vera Cruz Campinas, hoje Unimed Campinas Basquete. Ô, Carly, ainda falando da sua trajetória, quando a gente fez o bate-papo com a Babi, a gente falou justamente sobre aquele timaço que a Americana tinha, que ganhou praticamente Uhum. tudo, né? Que era uma seleção por si só, né? E você ali, já caminhando para os últimos momentos da carreira, depois você acabou voltando e tendo ali o papel de presidente e atleta por um tempo ainda. Mas como que foi para você essa experiência com a Americana e já ter esse contato com os bastidores, começar a aprender o que é o basquete nos bastidores também? Acho que na verdade eu sempre fui uma líder, né? Eu sempre gostava de tomar frente, então acho que já era um pouco do perfil. No entanto, quando as pessoas sempre me perguntavam o que que você vai fazer quando você parar de jogar, você vai ser técnica, eu não conseguia me olhar nessa situação. Eu falava, não, eu não consigo pensar dessa forma. Eu gosto de pensar, eu gosto de organizar, eu gosto de tomar frente. Então eu já estava inclinada, né, para esse modelo, né, de pós-carreira. E Americana, na verdade, eu moro em Americana hoje, né? Americana acabou se tornando a minha casa, né? Eu me mudei para cá de definitivo
porque realmente foram muitos anos, muitas conquistas, fiz muitos amigos, e então eu poder ainda morar em Americana, trabalhar em Campinas, eu estar nessa região, realmente eu ainda luto para que isso realmente continue por aqui por muito tempo. E o que representa para você não só o marco que aquele time de Americana teve, como ainda essa questão de manter vivo o basquete em Campinas, ter ali na região essa modalidade tão importante e a gente vê essa luta diária nacionalmente dos clubes, né? A Americana teve uma história linda, né? Uma das mais bonitas no basquete feminino, né? E a cidade respirava, né? Até hoje, quando eu ando em Americana, as pessoas meio ficam chateadas comigo. Poxa, traz de volta a Americana, né? Pô, por que que você tá lá em Campinas? E eu falo, poxa, enfim, são coisas da vida, né? Enfim, nem sempre é tudo como a gente gostaria, mas é como os planos de Deus querem. E graças a Deus, Campinas abriu essa porta para gente, né? Porque na época que fechou tudo em Americana, e quando eu digo fechou, fechou mesmo, das pessoas, por algum motivo, enfim, a parte política não quis o time aqui, por algum motivo. Então, Campinas abriu a porta. Então, eu sou extremamente grata na época ao o Dário, né, o doutor Dário Saad, que hoje é o prefeito de Campinas, né? Ele, na época, era o secretário de esportes. E quando ele entrou em contato comigo e com o Vendra, ele falou: eu quero essa equipe campeã na minha cidade. Então, se eles não querem, vocês vão ser bem recebidos aqui. Então, gratidão é o nome, por isso que a gente faz questão de honrar e de lutar e de manter o projeto vivo. Ô, Carly, e ainda falando dessa questão do basquete feminino, a gente acompanha os posts dos clubes, do próprio Unimed Campinas, a gente viu que recentemente teve ali uma peneira para a galera participar, ter a chance de ter esse sonho de se tornar uma atleta profissional. Você, como uma ex-atleta e hoje gestora, qual que é a importância de ter hoje a base para ter aquela continuidade, que a gente vê muitos clubes tendo esse olhar para a base também, os clubes fazendo essas peneiras para darem mais oportunidades também. Qual que é a importância para o futuro do basquete também? Bom, eu sou fruto de peneira. Então, assim, se eu não tivesse tido a oportunidade, talvez a gente não estivesse tendo essa conversa hoje. Infelizmente, a minha maior dor hoje é realmente não conseguir montar, né, várias equipes de base em Campina por custo mesmo. Infelizmente, a gente vende o almoço para comprar jantar, é cobertor curto. Mas é uma das minhas dores, aonde ainda dentro dos meus sonhos, né, das minhas idealizações, eu ainda luto para que um dia eu consiga realmente formar uma categoria de base até chegar no adulto, para que eu realmente possa, né, subir as meninas como aconteceu comigo. Mas, de qualquer forma, a gente sempre abre, né? Porque, por exemplo, o ano passado a gente encontrou uma menina, né, a Vitória, que ela era de Araçatuba, uma menina com um futuro incrível, e então ela fez parte do nosso projeto o ano inteiro e ela segue com a gente esse ano. Então, ali foi de uma peneira onde a gente acabou introduzindo, né, uma menina que de repente talvez não tivesse tanta oportunidade num projeto onde hoje ela já está se consolidando. Então, a gente sempre faz com esse olhar de, né, buscar, resgatar, olhar. Talvez ela não venha para o adulto agora, mas a gente consegue encaixar ela né, nas parcerias que a gente tem com a Sheila da Coab, né, no 3x3. Então, para que essa menina realmente consiga criar uma expectativa de que ela sim pode continuar lutando, pode continuar sonhando, né, porque se os clubes eles não oportunizarem, fica difícil. Essa menina vai para onde? Vai fazer o quê? Nós são meninas que de repente não tiveram tanta oportunidade nem tanto acesso. Então a ideia realmente é a gente abrir para a gente olhar, criar, salvar alguns nomes de repente para a gente resgatar ao longo do ano. Ô, Carlos, como funciona a peneira para quem participa, para quem tem interesse em participar das provas? Principalmente você que já foi atleta, hoje trabalha nos bastidores, a Babi, que é a treinadora e já foi atleta também. Vocês têm um olhar diferente ali, vendo ali os movimentos, as jogadas das atletas? Como que funciona essa questão para vocês? A nossa peneira, a gente tenta fazer com que elas tenham uma experiência real do que é estar na equipe adulta. Então, tudo que a gente faz com a equipe adulta é óbvio, né, com controle.
a gente tenta transmitir para elas. Então, a Renata, a preparadora física, ela faz todo o aquecimento com as meninas, toda uma preparação, e aí ela entrega para a Babi. E aí a Babi vem com toda uma parte de, né, de habilidade, e enfim, vai subindo de acordo, igual a gente faz realmente na equipe principal, para que essas meninas tenham essa vivência. E nesse olhar a gente vai, ficou do lado de fora eu, a Sheila, e né, a gente anotando, olhando, observando, aí eu encosto em uma, aí eu pergunto por que que é importante, né, para ela estar ali, e aí a gente vai tentando entender qual que é o sonho delas, né? Porque assim, entanto teve uma menina que foi super legal, assim, ela foi super sincera, que eu perguntei para ela, falei, qual que é o seu sonho? Ela falou, eu tô aqui porque eu queria viver isso. Eu falei, mas e se por um acaso você passar? Ela falou, não, eu não tenho essa ambição porque eu já faço engenharia, não cabe no meu horário. Eu falei, tá bom, então, se divirta. Então, é sobre isso, entendeu? Às vezes ela queria viver essa oportunidade, de repente, de ver como é que é. A outra falou para mim, eu mudo a minha vida inteira se eu for chamada. Esse é meu sonho. Então, nessas perguntas, a gente vai sentindo um pouco mais, porque é muito sobre isso, né? A gente sabe que hoje muitas meninas demoram muito tempo para ganhar dinheiro no basquete feminino, né? E você abre mão de muita coisa para estar ali. Então, nem todo mundo está disposto, até por financeiro mesmo, né? A menina às vezes já trabalha, a menina nessa idade de 18, 19 anos, às vezes ela já, né, já divide o dinheiro dela dentro de casa. Então é mais assim, a gente sentir quem sim, quem não, a gente olhar e falar, poxa, aquela ali, ó, se trabalhar um pouco melhor, vai dar um caldo, aquela ali fala, a gente olha e fala, poxa, talvez não. Da gente entender o quanto elas gostam de esporte, de repente até falar, poxa, olha, talvez não seja através do basquete e atividade, mas talvez você possa ser uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma preparadora física, ou seja, você gostar do esporte e não se tornar atleta profissional não significa que você não pode, né, viver do esporte. Então, a gente vai tentando fazer dessa forma. Ô, Carla, e como que é para vocês essa questão? Que a gente vê, principalmente, muitos clubes ali encerrando projetos, outros clubes, como você falou, vendendo almoço para conseguir comprar a janta, e a gente vê o Unimed Campinas sempre conseguindo ali manter esse belo projeto e sempre disputando ali as cabeças, né? Sempre com um time forte, mesmo ali com vários jogadores da base ali, sempre muito, muito forte o projeto, né? Como que é para você fazer parte e manter vivo esse sonho, né? Novamente, eu sem os grandes parceiros, a gente não faz nada. Então, por isso que é tão importante a manutenção durante o ano, para que todo mundo entenda que a gente trabalha sério. Então, quando a gente começa a falar em renovação com os patrocinadores, eles sabem que a gente realmente, né, trabalha de verdade e que a gente quer continuar um projeto que é sólido e que ele tem um significado, né? Porque além do alto rendimento, a gente tem também a equipe, né, de basquete down, que é a primeira equipe de basquete para pessoas com síndrome de Down do Brasil. Tanto a gente ganhou por 2 anos consecutivos o de melhor projeto social da LBF. A gente também faz muitas ações nas escolas, a gente leva as escolas para assistir o treino, para poder vivenciar isso. Então, assim, a gente, de modo geral, sim, o basquete é a ferramenta, mas hoje o nosso olhar, ele é muito mais para manter o projeto do que, de repente, pensar a modo grosso, eu quero ganhar a qualquer custo, nem que eu gaste todo o meu dinheiro hoje e amanhã eu não consiga me manter. Eu já fui assim, hoje meu olhar mudou um pouco, porque eu entendo que as empresas hoje, elas querem, né, um pouco mais de credibilidade, elas querem realmente um projeto que ele tenha um significado. Então a gente foi se adaptando, é óbvio que eu hoje só tenho a equipe em Campinas, porque o prefeito, o Dário Saad, ele é o padrinho da equipe e ele acaba nos ajudando aí nessa captação de recursos, porque assim, pensando que a gente tem uma equipe de marketing, eu, a Sheila, todo mundo envolvido, todo mundo tenta de todas as formas, né, conseguir mais patrocínios. Hoje a gente conseguiu aí a certificação 1818A, que mostra transparência, então que mostra que a nossa entidade realmente trabalha de maneira, né, correta, viabilizando, assim, tentando ampliar um pouco mais desses recursos. Então a gente hoje tem projetos para captar, a gente tem, mas assim mesmo ainda é muito difícil. A gente mandou, acho que provavelmente, sei lá, uns 2.000 e-mails para
enfim, várias empresas no Brasil inteiro, na região de Campinas, na região aqui do estado de São Paulo. Falei, eu acho que eu tive, não sei nem quantas reuniões eu tive com gerentes de marketing de empresas, mostrando o projeto, mostrando, né, da exposição. Aqui nós trabalhamos mensalmente, a gente manda um relatório para cada empresa que patrocina a gente, que apoia a gente, para mostrar para eles que não é só dar o dinheiro e acabou. Então, assim, então a gente tenta fazer da maneira mais correta possível para que eu não quero que ninguém ache que está fazendo favor para mim. Eu não quero. Porque a pessoa, quando ela começa a fazer favor, ela perde o brilho. E eu não quero que as pessoas percam o brilho, muito pelo contrário. Eu quero que elas olhem e falem, não, a gente precisa ajudar mais, a gente precisa segurar, a gente precisa sustentar isso. A gente precisa melhorar um produto que já é bom. Então, a gente tenta trabalhar dentro das nossas limitações de maneira mais profissional possível para que realmente a gente consiga captar cada vez mais recursos. E assim mesmo ainda é muito difícil. Então, assim, ó, de todos os patrocinadores que a gente tem esse ano, a gente tem 2 em andamento ainda, que terminam ali, né, em maio, que aí ali quando começa um pouco antes eu começo esse processo de renovação, mas eu renovei os outros 3, isso aí é excelente, mas esse mesmo eu vou trocando sempre o pneu do carro andando, né? Então eu vou trocando o pneu do carro andando e a gente nunca deixa de tentar captar. Porque a gente sabe que se um deles no meio do caminho der para trás, a conta não vai fechar, entendeu? Então esse é o maior desespero, é não saber se realmente as coisas funcionam ou não. Diferente de quando você sabe, não, beleza, eu tenho aqui um patrocínio de 4 anos de contrato, eu sei que durante 4 anos eu estou tranquila e aí é só fazer. Então aqui não, aqui a luta é diária, constante e sem fim. Ô, Carlos, eu ia perguntar justamente essa questão, né? Qual que é a maior dificuldade, além do patrocínio, de ter essa continuidade, né? A gente viu recentemente alguns clubes simplesmente cortando a modalidade do basquete, não só feminino como masculino, alegando gastos. E a gente viu também que a seleção, o basquete vai estar fora do Pan-Americano em 2027, né? Uma modalidade que tem muita história em ambas modalidades, em ambas categorias. Como que você vê isso e o quanto isso é preocupante na modalidade do basquete, seja masculino, seja feminino, o quanto isso é preocupante para a continuidade e para projetos duradouros, né? É complicado e é meio delicado, porque de repente, sei lá, eu falo alguma coisa e, enfim, os custos são altos mesmo. Essa é a verdade. Manter uma equipe não é barato. é, e aí você tem que sambar para honrar tudo, né? Então, a equipe empolga o primeiro ano, e aí quando ela vem ver a realidade, ela chega aqui e de repente não é do jeito que era, né? E aí você precisa honrar, é o que eu falo. Quando eu e o Vendra a gente começou com isso, a gente sempre falava, ninguém está colocando a arma na nossa cabeça, a gente está fazendo porque quer, então a gente tem que honrar. Então, se der errado, se não der, a gente vê o que faz. Então, durante 3, 4 anos, a gente terminava o ano devendo um monte, corria atrás, aí acertava, aí começava de novo. E é assim que vai sendo, entendeu? A gente vai ajustando de um lado. Eu tomei muita porrada, porque eu realmente aprendi na prática. Eu aprendi tentando dar o melhor que eu não tive como atleta. E eu falava, bom, eu não tive isso, eu gostaria de ter isso, e eu corri atrás. E eu sou uma pessoa que eu corro atrás demais para tentar fazer com que a gente tenha a melhor estrutura possível. Então, assim, eu sou incansável nessa busca de tentar parceiro de tudo quanto é forma. E eu já começo falando, olha, vamos trocar aí, vamos trocar uma publi, vamos fomentar aí essa parceria, consigo, de repente, te ajudar com uma ajuda de custo, mas e nessa linha dupla eu tento também fazer com que esse profissional, ele também seja, né, visto, que ele também tem importância e que também as portas se abram para ele. Então eu não descanso, eu tento fazer realmente com que o projeto ele seja bom para todo mundo, né? Para que as atletas queiram estar conosco, apesar da gente não ser o maior poder financeiro, de longe nós somos o maior poder financeiro, mas quando essas meninas olham a estrutura que a gente consegue fazer, o nosso projeto passa a ter um brilho diferente.
Então essa é a nossa metodologia, é a nossa filosofia e é o que eu busco. A nossa missão é realmente fazer com que a atleta seja amparada. A atleta vem para cá, ela tem toda uma estrutura em que ela vai ter tranquilidade para trabalhar. Ô, Carla, é legal esse bate-papo e esse esclarecimento do seu, justamente também para a torcida, né, que está ali acostumada a ver o Campinas sempre ali brigando por títulos, com grandes atletas, e mesmo ali o Campinas se reformulando, mudando ali o elenco, mantém vivo esse projeto e ainda assim sempre com times muito fortes, né? A gente busca perfil, né? Quando a gente começa a rascunhar ali o ano seguinte ou o próximo campeonato, a gente sempre tenta buscar perfil, né? Então a gente busca um perfil de atleta que a gente gosta e a gente tenta buscar referências de como ela é fora de quadra, como é o comprometimento dela, o quão Rafim realmente ela tá de viver de alto rendimento. Porque hoje atleta de alto rendimento ele tem que ser cobrado como alto rendimento. É a mesma modalidade não estando, né, lá como era antigamente, eu ainda vou acreditar e vou buscar sempre a excelência, porque é o que a gente acredita. Então, eu escuto muita coisa, assim, né? A gente escuta sempre um monte de coisa, né? E aí o pessoal fala, porque Campinas é muito disciplinador, Campinas vocês têm muita regra, Campinas é muito chato. E durante um tempo eu até me questionei, falando, cara, será que nós estamos chato demais, nós estamos pegando no pé demais? E aí, quando eu fazia uma análise da minha vida, e é óbvio que eu sei que as coisas mudaram, mas eu falo, eu não estou cobrando nada, estou cobrando chegar no horário, eu estou cobrando estar bem, estar apta para fazer atividade física, eu estou cobrando disciplina, eu estou cobrando respeito, eu estou cobrando que a menina seja comprometida. E aí eu comecei a pensar e falar, cara, não. Então, assim, de verdade, vai vir para Campinas quem realmente acredita nesses valores. Para mim, são valores, entende? E então a gente não abre mão disso. Então, quando a gente monta um elenco, a gente monta um elenco de valores. E nessa jornada no dia a dia, a gente vai sim construindo uma equipe que se torna muito forte e acaba sempre surpreendendo. Ô, Carla, até uma curiosidade minha, que a gente acompanha os bastidores dos clubes, principalmente nessa época de contratações, especulações, como que funciona no basquete? Que a gente vê, por exemplo, no futebol, ali jogadores com contratos longos, multa rescisória altíssima, e no basquete a gente sabe que não funciona assim, né? Os contratos ali são mais curtos, ali 1 ano, no máximo 2 anos. Como que funciona essa questão, principalmente para quem quer contratar algum atleta ali? Bom, posso falar de como funciona aqui, né, pra gente. Aqui eu tenho meninas que eu faço contrato só da LBF e eu tenho meninas que eu faço contrato do ano inteiro. Então vai muito da negociação do agente delas comigo. Então é muito pontual, não tem uma regra exata, né? Mas aí, por exemplo, assim, você está de olho em algum atleta, que a gente, olha, até no nosso último programa de domingo, a gente estava comentando que tem muita atleta de alto nível para pouco time esse ano com a redução das equipes, né? E aí, como que funciona na hora de contratar? Que a gente vê ali grandes nomes, e a gente estava até falando que bem provável que alguns nomes fiquem ali sem clubes aqui no Brasil. Como que funciona essa questão de contratação? Tem ali, eu quero 1 ano de contrato, eu quero ali 6 meses, que eu já tenho com proposta para o segundo semestre. Como que funciona essa negociação? Então, aí vai muito do que a gente tem para oferecer e o que o agente delas também está negociando, né? Então é uma moeda de troca, né? Eu tenho 10, ela fala, eu tenho 15, eu falo, bom, eu consigo chegar em 11. E aí vai se ajustando, né? Mas não tem uma regra exata, né? Eu acho que não sei se tem alguma equipe que faça 2 anos de contrato. Por exemplo, eu não consigo nem fazer, porque a gente, né? Eu sei quando começa e quando termina. Então é assim que eu trabalho. Gostaria muito de poder realmente fazer aí contratos maiores. Enfim, cara, eu sou a maior defensora do mundo, mas eu trabalho com o pé no chão, porque no final das contas, se eu não pagar, sou eu que me lasco, né? Então é difícil fazer contratos mais longos, né? Mas cada um trabalha de uma forma. Eu sei que o Araraquara, por exemplo, o SESI, ele trabalha lá com contratos de 1 ano, né? Então é diferente. Aqui eu, de acordo com o atleta e o que interessa também para gente,
a gente faz ou por temporada ou por campeonato. Entendi. E falando ainda daquela questão da peneira, de dar oportunidade, que nem você comentou que conversou com uma das meninas ali, que ela falou que muda ali a vida dela, muitas vezes não só dela, como da família toda, né? E até uma questão que a gente estava conversando recentemente esses dias nas redes sociais, sobre a questão do basquete, né? De ter ali novas atletas, novas jogadoras, dessas atletas terem ali as suas referências, que hoje a gente vê as referências acabando, né? Uma coisa que eu falo sempre que assim, hoje faltam ídolos, né? Faltam referências, faltam espelho. Até numa entrevista que eu dei, eu falei, eu queria ser a Paula e a Hortência junto. Eu colocava o rabo de cavalo aqui e uma faixinha né, na cabeça. A gente precisa ser alguém, querer ser alguém quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, né? É isso que está faltando. Mas eu acho que nem tanto, até por conta das atletas, assim, de modo geral, a modalidade ela vem aí, né, se resgatando, ela vem tomando fôlego novamente, vem se reestruturando, justamente para que a gente consiga aí, né, ter novas Damires, novas Camilas, novas Stephanies, porque eu acho que é isso que faz, né, você conseguir falar para sua filha, viu, olha, sai aí do celular e vamos lá jogar um basquete para você de repente ser igual a essa menina, né? Hoje aqui no Brasil a gente ainda está um pouco órfão disso, né? Então as meninas hoje de expressão elas acabam indo para fora, principalmente pelo financeiro. Não tem nem como julgar isso, entende? Mas a nossa realidade é essa. Então a gente tem que tentar fazer com que o nosso projeto, a nossa estrutura acabe se tornando uma referência na nossa região. E aí, naturalmente, ampliando isso e tendo vocês, né, a mídia do nosso lado, para quê? Para que as coisas se propaguem. Hoje, ainda mais com a internet, que tudo faz assim, a gente precisa de veículos o tempo todo falando, mais entrevistas das meninas contando da vida delas, das dificuldades delas, como foi, como elas chegaram ali, porque todo mundo acha que é mil maravilhas, né? Ninguém sabe realmente como é que é a vida de atleta, o que ela deixou para trás, a dor que ela tem todos os dias, como é difícil. Aí a menina vem para um clube cheio de sonho, de repente ela fica no banco, às vezes uma temporada inteira, e enfim, mas é assim, é uma escolha. Né? Se eu contar um pouco de tudo que eu passei na minha vida, eu vou falar, uau, meu Deus do céu. Agora, se você me perguntar, valeu a pena? Eu vou dizer com certeza. Então, na soma do todo, sempre vale a pena. Pelo menos para mim, valeu muito a pena. E eu acho que de todas as meninas, principalmente da minha época que a gente conversa, a gente tem várias histórias, a gente ri, a gente chora, a gente tem muita coisa boa, teve muita coisa ruim. Mas a gente teve oportunidade que talvez a maioria das pessoas normais não tenham, né? Eu tive a oportunidade de jogar 3 Olimpíadas, de viajar o mundo inteiro, de fazer da minha vida, né, baseada no basquete, de construir tudo que eu tenho baseada no basquete. Então, assim, sim, eu fui uma vitoriosa. Todas vão conseguir? Não sei. Todas vão se dedicar da forma também correta? Não sei. Às vezes a vida sorri mais para uma, sorri menos para outra. Às vezes ela para num clube que dá, né, a devida importância para ela. Às vezes ela vai ter que penar mais do que a outra menina, que às vezes era pior que ela. Não tem justiça, não tem regra exata, entendeu? Aí vai muito de resiliência, de quem é quem, do que quer, do que está afim, do que aguenta, do que não aguenta. E é por isso que também hoje o trabalho psicológico é tão importante nesse acompanhamento, né? Ô, Carly, você hoje, presidente do Unimed, junto com a Babi, vocês conseguem captar e passar essa ajuda, essa parceria com as atletas mais novas do Campinas também, para mostrar esses atalhos, esses caminhos do basquete, e como que é para vocês serem essas referências para essas atletas mais novas, ajudando o Campinas ainda mais, né? A gente sempre deixa a porta aberta, né? Porque eu acho que o interesse ele tem que ser muito mais delas, né, do que nosso. Mas é óbvio que a gente constrói um ambiente onde a gente consiga acessar essas meninas de maneira que elas entendam que a gente não está falando porque é pessoal, a gente está falando porque a gente acredita que ela pode melhorar alguma coisa, né? Então, assim, eu começo a temporada falando para elas assim, eu não quero que vocês enterrem, a não ser que você tenha a capacidade de enterrar. Mas eu vou cobrar de você o que eu olho
e eu vejo que você pode melhorar. E muitas vezes eu falo para elas que eu gostaria que elas pudessem se olhar com os meus olhos. Aí elas entenderiam eu, de repente, falar tanto alguma coisa, que eu falo, puxa, eu tô olhando aquela menina e falo, meu Deus, se ela entender, se ela virar a chave, se não sei o quê, vai explodir. E às vezes ela fica limitada por alguma crença, por algum motivo. Enfim, aí a gente vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente vê que, de repente, opa, tá passando do ponto, ou então, tipo, não vai mudar, e a gente também abre mão. Ô, Carly, quem acompanha ali o Unimed Campinas vê que principalmente você está sempre presente nos jogos, nos treinos. A gente viu recentemente até você ali fazendo uns arremessos com o elenco ali. Como que é para as atletas ter a presidente do clube ali no dia a dia, participando dos treinos? Dá uma tranquilidade, uma calma maior para as atletas? Na verdade, assim, eu sei separar muito bem o que é uma coisa e o que é outra coisa, e até onde vai a brincadeira e até onde nós estamos falando sério. E eu deixo isso muito claro para todo mundo. Então, assim, quando eu me proponho ali, a Babi fala, viu, estamos precisando de mais uma hoje, você não quer ir dar uma corrida? Aí eu falo, beleza, eu vou ali, eu viro atleta. Ali não tem mais presidente, entendeu? Então, eu vou cobrar, eu brigo com as meninas, né? Também vira treino mesmo, entendeu? Ali eu tomo cotovelada. Tanto a última vez que eu fui treinar com elas, eu fui pegar, olhar para uma bola, quando eu vi, tromei com a Aline de frente. Eu tô até hoje tentando me encontrar, entendeu? Vai fazer 2 meses que eu tomei essa trombada, até hoje eu não tô boa. E você acha que ela olhou e falou, ai, a presidente está vindo? Imagina, ela queria a bola, entendeu? Então a gente consegue separar muito bem as funções ali. E aí quando eu vou lá e falo, vamos lá, vamos fazer uma reunião, vamos alinhar, elas já sabem que o negócio vai apertar também. Então a gente é só saber separar as coisas e respeitar. Eu acho que é fundamental para uma boa convivência, para um bom relacionamento e funcionamento. Ô, Carlos, uma questão importante que você comentou é a questão da mídia e das divulgações, né? E a gente tem visto esse crescimento, não só na LBF, como no Paulista também, de mais transmissões acontecendo, mais equipes ali de transmissão, equipes de imprensa ali participando e acompanhando. O quão é importante esse crescimento da divulgação, da mídia, ajudando o basquete feminino também. Para mim é um dos pilares mais importantes, né? A gente, hoje que eu falo, eu vivo de números para os meus patrocinadores. Então, quanto mais eu apareço, maiores são meus números, maiores o retorno para eles, né? E mais vontade eles têm de continuar com o projeto. Então, é fundamental. Então, quando você me fez o convite, eu falei, cara, na hora, você viu que eu nem falei, vou pensar, nem nada. Eu falei, eu tô dentro. Fala para mim o que você precisa. Isso, para mim, aqui em Campinas é com todo mundo, né? Então, todo mundo fala, posso fazer uma entrevista? Eu falo, pode. Posso fazer não sei o quê? Eu falo, pode, pode. Porque, para mim, quanto mais eu, meus atletas e o meu time estiverem aparecendo, melhor. Para mim e para os meus patrocinadores, mais felizes eles vão ficar e a probabilidade dessa continuação é muito maior. E mostra também o dia a dia, que nem você falou, da dor de cabeça, que é os bastidores ali, né, cara? Na Fechar um verdade. patrocínio. Na verdade, as pessoas só vê as pingas, né? Só os pingos. Os tombos ninguém vê, mas tá bom. Não era diferente de quando eu jogava também. Então a gente só vai se adaptando às novas funções. Ô, Carlos, você, como presidente do Campinas que foi campeão paulista recentemente, vem fazendo bons trabalhos na LBF. Como que o torcedor de Campinas pode esperar esse Campinas de 2026? Como que vem o Campinas para esse ano? A gente sabe que ali algumas atletas saíram, outras podem chegar. O que o torcedor pode esperar desse Campinas que com certeza vai vir muito forte, né? Eu trabalho com o pé no chão, né? Eu trabalho, como eu falei, a gente sabe, quando a gente monta um time e a gente vê as demais contratações, a gente sabe os times que têm maior potencial, que não tem porque, enfim, é como você falar que vai trazer o Neymar e, de repente, o menino da base e, enfim, os grandes jogadores e você falar que aquilo vai dar ruim. Pode ser que sim? Pode ser que sim, mas a gente trabalha com probabilidades. Campinas, esse ano, o Unimed Campinas vem com um time, eu acho que para acabar, de repente, surpreender. Acho que a gente vem com um elenco bom, meninas experientes, maduras, com gana nos olhos, com comprometimento. Eu acho que a gente conseguiu montar aí um grupo homogêneo, mas com um perfil vitorioso.
Então, assim, acho que a gente vai comer pelas beiradas, porque eu sei que vai ser um time que vai trabalhar muito duro, que são meninas mais novas que estão chegando e querendo mostrar que estão aí para serem vistas, e meninas com experiência que já fizeram seu nome. Então, de repente, aí a gente vem com um caldinho diferente aí, mas podendo surpreender. E a gente já viu pelas redes sociais o anúncio da renovação da Babi e da Renata, que fazem ali parte da comissão, né? Qual a importância dessa continuidade da comissão técnica que vem fazendo esses belos trabalhos há vários anos, né? A gente acredita nos pilares e principalmente no olhar. Tanto a Babi quanto a Renata, elas têm o mesmo olhar que eu, né? Então, isso aí já é meio caminho andado para fazer as coisas funcionarem da maneira que a gente acredita. Então, a gente sempre tenta manter uma estrutura de trabalho baseada na excelência e naquilo que a gente acredita, né? Então, as duas são fundamentais para que realmente ninguém saia dos trilhos. Elas são importantíssimas nesse processo. Ô, Carly, ainda voltando a falar da principal questão, patrocínio e investimento no basquete feminino. Para quem está acompanhando, que tem ali a sua empresa, que conhece alguém que queira investir, como que funciona essa questão? Fala direto com você, tem todo um processo a ser feito, como que funciona para quem tem ali interesse de investir na modalidade? Bom, para quem quiser, de repente, se não tiver meu contato, pode me chamar no Instagram ou no Instagram do time, que depois o pessoal da comunicação passa para mim. A gente está subindo o site já, então a gente vai ter as informações também de contato todas no site. Tem os e-mails também, tanto da assessoria, também como o da entidade, da ACEL. Então, assim, comunicação, ela está bem fácil de conseguir, né? E aí, em termos de patrocínio, a gente tem, né, nosso projeto, a gente tem nossos números de acordo com posições e com estratégias, pensando realmente na manutenção do projeto, mas a gente é muito aberto. Né? Então, de repente, alguém, boa, eu não tenho tanto dinheiro, mas eu consigo, de repente, fazer, né, uma troca, fazer, né, uma permuta, eu tenho suplemento, eu tenho, né, enfim, material esportivo. Eu acho que são meios e necessários, né, são necessidades, na verdade, em que, né, todo atleta precisa. E que hoje isso é uma demanda que é delas, né, e isso é muito ruim. Então, uma das coisas que eu fico o tempo todo, eu tento de todas as formas possíveis. Se você soubesse o quanto eu luto e o quanto eu gostaria para que eu pudesse dar tênis para essas meninas, para que eu pudesse dar meias, calças de compressão, né, um monte de coisa que eu sei que isso é custo e é caro, a gente sabe que é. Mas, infelizmente, as marcas, uma coisa que me incomoda muito é quando chega lá no Dia da Mulher, todas as grandes marcas fazem um vídeo que eu apoio mulher, eu sou empoderamento e um monte de coisa, mas pelo menos ou o meu projeto ele realmente, enfim, não tenha talvez tanta expressão, né, para aquela marca, mas eu acho que se pegar o basquete feminino, eu não sei qual equipe de repente tem aí uma marca esportiva patrocinando, ou realmente, não sei, as pessoas fazem porque tem que fazer mesmo, porque é o Dia da Mulher. Porque apoio realmente é difícil. Você pegar no basquete feminino hoje, veja quais são os patrocínios femininos de marcas, tanto de cosméticos, tanto de esporte. Você não tem quase. Então é complicado, porque, né, na hora de levantar a bandeira, um monte de gente levanta. Na hora de botar a mão no bolso, não é bem assim, não. E vai muito além, como você falou, né? Não é só colocar ali a logo no uniforme e para o jogo. Tem toda a questão de equipamento que precisa ali para os treinos, suplementos, ali as frutas para comer em viagem, as viagens, que a gente sabe que muitas vezes são caras de sair do clube. A logística é muito alta, essa é a verdade. A logística é absurdamente alta e quando eu falo de logística, eu falo de tudo. Né? A gente coloca aí transporte, alimentação, deslocamento, ainda que a LBF vem ajudando muito as equipes, graças a Deus, porque senão eu não sei como realmente a gente conseguiria. Né? Então isso aí já
dá um grande respiro para a gente, mas de modo geral, pensando no dia a dia, ainda o custo é muito alto, pensando, né, em transferências de atletas, em taxas, fica sempre realmente a logística acaba sendo, acho que, um dos maiores pesos de cada entidade. Ô, Carly, você como atleta, você já comentou que não mudaria nada da sua carreira, né? E hoje você como presidente, qual seria o seu maior ou principal sonho como presidente, ainda levando essa bandeira do basquete feminino longe? Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de ver o que o outro está fazendo de melhor e eu não tenho vergonha de falar que eu gosto de copiar, sim. Quando eu puder fazer o meu, eu vou fazer, mas quando eu puder copiar o que o outro faz melhor, eu vou copiar, sim, e não tenho vergonha nenhuma. E isso é uma coisa que eu sempre falo, que copiar não é demérito de ninguém, muito pelo contrário. Então, assim, esse ano eu fui lá assistir o NBB lá no Corinthians, então você bate o olho em algumas coisas que eles têm, e aí eu começo a visualizar dentro da minha realidade. Depois eu fui lá assistir o jogo do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, fui conhecer a estrutura, e aí eu volto com minha cabeça a milhão, né? E aí eu já começo a buscar alguma maneira de fazer acontecer, né? Então, dentro dos meus sonhos, realmente seria realmente profissionalizar, dar a melhor estrutura possível para as atletas, né? Eu gostaria de chegar no começo do ano e, sabe, aquelas coisas de sonho, que você dá uma mala cheia de material para que essas meninas realmente tenham ali de tudo, de suplemento, e, enfim, de tudo que é necessário realmente para ela não ter problema de falar, poxa, meu tênis está quase rasgando, mas eu tenho que esperar o salário do mês que vem para eu comprar ele em 3 vezes. Entendi que essa é a realidade do basquete feminino hoje. E é por isso que eu luto. Eu luto realmente para fazer com que a modalidade ela cresça, né? E eu também não tenho problema em dividir as coisas que eu tenho. Se eu puder dividir, eu vou dividir. Entanto, o pessoal, o Marlos do Sampaio, um dia entrou em contato comigo e falou: viu, quem que é seu fornecedor de material? Eu falei: fala com ele, fala para ele te dar desconto, fala que eu que falei. E assim a gente vai trabalhando, porque eu acho que quanto melhor for o produto geral, melhor é o produto para eu vender também, né? Então, acho que se todo mundo começar a pensar, pô, eu tenho suplemento aqui, vou passar o meu contato do cara do suplemento, de repente para ele, né, pensar de modo geral, em vez de pensar só local, falar, poxa, ó, aqui na região eu consigo ajudar mais esse, porque de modo geral, quanto melhor as atletas tiverem, melhor o campeonato vai estar, melhor para todo mundo. Exatamente. Ô, Carla, queria agradecer você por ter aberto um espaço na sua agenda corrida aí nesse início de ano, em meio a reuniões, contratações, alinhamentos. Já deixa espaço aberto para a gente voltar a fazer novos bate-papos e a gente até oferece uma lembrança para quem participa aqui conosco nas entrevistas de uma cesta de chocolate da Cacau Show ou Opa! ou um kit de churrasco do Boi Bravo. Aí a gente deixa Kit a de sua churrasco, kit escolha. de churrasco fácil. Então já fica combinado assim que sair a tabela ou se a gente conseguir ir antes para Campinas, que a gente tem o Adriano, que é o nosso repórter e setorista aí do Unimed Campinas, se a gente conseguir ir antes para Campinas, a gente já faz essa entrega do kit para você, ou assim que tiver o jogo aqui em Araraquara, a gente já faz a entrega para você também e deixar espaço aberto para quando você quiser retornar com novos projetos, novas ações, pode contar conosco. O canal é de vocês também, é do basquete feminino. Muita gente acha que a gente, por ser de Araraquara, a gente vai dar voz só para o SES, mas não, a gente está aberto ao basquete feminino em geral e pode contar sempre conosco. Eu que agradeço, é uma oportunidade incrível de poder contar um pouco dos bastidores da nossa realidade. Parece que é difícil e mas assim, é uma coisa que eu amo fazer, eu tenho orgulho pra caramba, eu dou meu sangue, eu dou minha vida, porque realmente a gente está falando de esporte que para mim é a maior ferramenta hoje de educação, né, de socialização. Então, tudo que a gente puder fazer para realmente manter essa equipe, a gente vai fazer.
E agradeço de novo pelo espaço, porque realmente é muito importante ter a mídia sempre com a gente. E sempre que você precisar também, queria fazer uma entrevista com um atleta, ou com a Babi, ou com a Renata, ou até com a Tia Beth, que hoje que também aqui é um dos grandes pilares da nossa equipe. A casa está aberta, você tem meu contato, depois eu vou te colocar em contato também com o pessoal da imprensa, para que esse caminho fique mais, né, mais rápido, mais direto. E mesmo na correria, a gente sempre vai atender vocês, porque a gente sabe da importância e principalmente do carinho que a gente sempre teve, né, com essa troca que a gente sabe que é genuína e é necessária. Então, obrigada a todos, e embora que 2026 vai pegar fogo. E só para fechar, eu fiquei sabendo aí, bastidores, que vai ter grandes pautas aí com a Tia Beth, viu? Ah, é? Que o Nossa, Adriano comentou Adriano é comigo. linguarudo, hein? Meu pai do céu, deixa ele para mim, viu? Olha, que boca de siri. Ô, Carla, e para fechar, só deixa uma mensagem aos torcedores do Unimed Campinas que, assim como eu, devem estar ansiosos para o dia 8 de março, para o início da LBF, né? Vou mandar 2 beijos primeiro, um para a Cleide Leone e um para a Leona Garcox, que essas aí são as apaixonadas que, enfim, acompanham a gente aí até debaixo d'água. E para todo torcedor de Campinas e para quem torce também para a Unimed Campinas, mesmo não sendo de Campinas, podem ter certeza que vão ter um time muito guerreiro, um time de meninas dispostas a realmente dar o sangue, a vestir a camisa, a lutar por aquilo que acreditam. E tenho certeza de que elas vão se orgulhar muito, porque a gente vai vir aí com esse espírito de fênix que sempre se reinventa, que ressurge das cinzas. Então tá aí, Carla Costa, presidente do Unimed Campinas. Se você não segue a Carla, a gente vai deixar as redes sociais dela e do Unimed Campinas aqui na descrição. Você que é empresário, que quer entrar em contato, quer ajudar essa modalidade, quer investir no basquete, só entrar em contato com a Carla, com o pessoal do Unimed Campinas, para a gente juntos continuar fazendo essa modalidade tão importante, continuar crescendo cada vez mais. Carla, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite. Obrigada, beijo a todos e, se Deus quiser, até breve.